pessoal, hoje é sábado, dia de falar de esportes aqui na tela da Hit. Vou trazer para você as notícias do mundo do esporte dessa semana. Vamos lá? O calendário do futebol brasileiro mudou. A CBF divulgou várias alterações, como a diminuição dos estaduais, o aumento da duração do Brasileirão e o formato da Copa do Brasil. O presidente da CBF, Samir Chaudhry, anunciou o novo calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão vai começar bem antes do que o habitual. A competição terá início no dia 28 de janeiro e vai até o dia 2 de dezembro. Assim, a competição começará antes do fim dos estaduais, que serão disputados de 11 de janeiro a 8 de março, reduzindo de 18 para 11 datas. Além disso, as finais terão uma semana livre, entre um jogo e outro, sem rodadas de torneio nacional. Já a Copa do Brasil passará de 96 participantes para 126 e terá mais duas vagas para 2027. A CBF anunciou a criação da Copa Sul-Sudeste e ampliação da Série D. São as medidas que já entrarão em vigor a partir de 2026. Na Copa Sul-Sudeste, 12 clubes disputarão um novo torneio, com 2 vagas para cada estado da região. Já a Copa do Nordeste terá um aumento no ano que vem. 20 clubes disputarão um novo torneio. A Copa Verde, que tem clubes do Norte e Centro-Oeste, terá 24 participantes e será dividida entre Copa Norte e Copa Centro-Oeste. Os vencedores de cada uma das regiões se enfrentarão para decidir o campeão da Copa Verde. Com as mudanças, a CBF anunciou que a expectativa de investimento será em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais nas competições. E além disso, Carlo Ancelotti fez sua terceira convocação no comando da seleção brasileira, sem muitos nomes do Brasil para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. Carlo Ancelotti anunciou sua terceira convocação no comando da seleção brasileira na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O treinador divulgou a lista dos jogadores que vão enfrentar a Coreia do Sul e o Japão. Os goleiros convocados foram Bento, do Al Nassr, Ederson, do Fenerbahçe e Hugo Souza, do Corinthians. Os defensores foram Caio Henrique, do Mônaco, Carlos Augusto, da Inter de Milão, Douglas Santos, do Zenit, Éder Militão, do Real Madrid, Fabrício Bruno, Cruzeiro, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Lucas Beraldo, do PSG, Wanderson, do Mônaco e Wesley, da Roma. Os meio-campistas são André e João Gomes, que atuam no Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, Manchester United, Joelinton, do Newcastle e Lucas Paquetá, West Ham. Os atacantes foram Estevão, do Chelsea, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Jesus, Nottingham Forest, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Richarlison, do Tottenham e Rodrigo e Vini Júnior, ambos que atuam no Real Madrid. É a primeira vez que Ancelotti convoca Rodrigo. Vini Júnior retorna após ausência na segunda lista do treinador italiano. Algumas baixas em relação à convocação anterior são os nomes de Rafinha, Marquinhos, Alexandro Ribeiro, Andrei Santos e Alisson, que estão lesionados. A delegação do Brasil se apresenta na próxima segunda-feira em Seul. A seleção enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 de outubro na capital coreana e o Japão no dia 14 em Tóquio. Uma baixa na lista inicial de Ancelotti é Wanderson, que sofreu uma lesão. Vitinho, do Botafogo, foi convocado para o seu lugar. E a bola da Copa do Mundo foi anunciada e apresentada por grandes nomes do futebol. A bola, chamada Trionda, traz as cores e símbolos de cada país sede da competição. Vamos dar uma olhada como ficou. A bola da Copa do Mundo de 2026 foi apresentada e traz uma mensagem. Trionda é o nome. Onda remete à famosa ola, movimento popular nas arquibancadas, e que ficou famoso na Copa do Mundo do México em 1986. E tri ao número 3, que é a quantidade de países que sediarão a competição. A bola também carrega as cores de cada país: o azul dos Estados Unidos, o vermelho do Canadá e o verde do México. Além das cores, símbolos alusivos às bandeiras dos países sede se fazem presentes nas estrelas dos americanos, na folha de bordo dos canadenses e na águia mexicana. A fabricante afirmou que a Trionda foi criada para aumentar o número de gols nas partidas. Isso porque o seu material facilita e traz benefícios ao driblar e finalizar. E após a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro, as porcentagens de título continuam variando. E com os resultados dos últimos confrontos, o Flamengo ainda continua como provável campeão, mas vê o Palmeiras se aproximar nas chances. Em embate de cima da tabela, Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram e ficaram no 0-0. Resultado que coloca ainda mais emoção na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, que a cada rodada muda de cenário. O Flamengo segue líder do campeonato, com 55 pontos.
Mas se na rodada passada tinha 52,9% de chances de ser campeão, viu suas chances recuarem para 45,8% após o tropeço no Maracanã. Segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro também viu sua chance de porcentagem diminuir de 15% para 12,4%. Quem se deu bem com os resultados dessa rodada foi o Palmeiras, que tinha probabilidade de 30,1%, viu as chances de título subirem para 41%. O Alviverde venceu o Vasco na rodada e ocupa a vice-liderança com 52 pontos. O time Alviverde ainda tem 2 jogos por fazer, contra Santos e Juventude, enquanto o rubro-negro carioca teve o jogo contra o Sport adiado. Se o Palmeiras vencer essas 2 partidas e o Flamengo vencer o Sport, as equipes ficariam empatadas na liderança. Mas os paulistas levariam vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã no próximo dia 19 pela 29ª rodada do Brasileiro, em uma provável final antecipada. Então vamos dar uma olhada na tabela deste fim de semana. A rodada começa às 18h30 em Porto Alegre, com o Internacional recebendo o Botafogo no estádio Beira-Rio. No mesmo horário, o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E ainda às 18h30, o RB Bragantino encara o Grêmio no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. E fechando os jogos de sábado, o Corinthians vai encarar o Mirassol na Neoquímica Arena, em São Paulo. No domingo, a rodada já começa com um grande clássico, o choque rei entre São Paulo e Palmeiras, que vai acontecer no estádio do Morumbis, em São Paulo, às 16 horas. No mesmo horário, no Rio de Janeiro, o Vasco recebe o Vitória, em São Januário. Mais tarde, às 18h30, o Bahia encara o Flamengo na Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo horário que o Juventude enfrenta o Fortaleza, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Mais tarde, às 20h30, o Ceará recebe o Santos na Arena Castelão, em Fortaleza, ao mesmo tempo que o Cruzeiro enfrenta o Sport no Mineirão, em Belo Horizonte. E o Palmeiras realizou a maior venda da história do futebol feminino. O Alviverde acertou a venda de Amanda Gutierrez ao Boston Legacy dos Estados Unidos por mais de 5 milhões de reais. A Amanda é a maior artilheira da história do Palmeiras. Com a camisa alviverde, ela foi artilheira do Campeonato Brasileiro por 3 anos seguidos, 2023, 2024 e 2025. Além de uma Libertadores conquistada em 2022 e um Paulista em 2024. Pela seleção brasileira, a Guti Gol, como foi apelidada, foi a artilheira da Copa América de 2025, torneio conquistado pela equipe verde e amarela com vitória sobre a Colômbia na final. Ela ainda conseguiu ser a 21ª melhor jogadora do mundo esse ano no prêmio Bola de Ouro. Amanda era a única entre as 30 finalistas que não atua nem nos Estados Unidos nem na Europa. A atacante palestrina ainda ficará até o fim deste ano no Palmeiras, que ainda disputa a Brasil Ladies Cup e o Paulistão Feminino. O goleiro Fábio, do Fluminense, completou 45 anos nessa semana. E o atleta, apesar de ser um dos mais famosos, não é o único do Clube dos 40 ainda em atividade aqui no Brasil. O goleiro Fábio costuma superar expectativas no futebol. Sendo o atleta com o maior número de jogos no futebol mundial, o goleiro do Fluminense completa 45 anos. E embora seja um dos mais famosos, ele não é o único jogador com mais de 40 anos ainda em atividade. Confira alguns jogadores do Clube dos Quarentões no Brasil. Nenê, do Juventude, que teve passagens por diversos clubes como Paris Saint-Germain, Palmeiras, Santos, São Paulo e Fluminense, foi o primeiro jogador de linha a romper a barreira dos 44 anos na Série A. Thiago Silva, que recém completou 41 anos, tem passagens por Milan e Paris Saint-Germain. O zagueiro atuou no Chelsea até agosto de 2020. No ano passado, Thiago Silva voltou para o Brasil para o clube que o revelou no futebol, o Fluminense. Ralf continua atuando aos 41 anos. Campeão da Libertadores e Mundial pelo Corinthians, está na 4ª temporada pelo Vila Nova, sendo um dos principais destaques da equipe na Série B. Outro ex-Corinthians do Clube dos 40 é Wagner Love. O atacante tem mais de 20 taças e 25 jogos pela seleção brasileira. Defendeu 2 clubes em 2025, o Avaí e o Retrô. Atualmente está sem clube, mas já afirmou que não vai parar de jogar. Ainda aos 41 anos, Fernando Henrique, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, com passagem marcante pelo Fluminense, o goleiro disputou a Série D pelo Rio Branco e renovou o contrato para 2026. Em novembro, completará 42 anos. O caçula da lista é Fernando Miguel, goleiro do Ceará com 40 anos.
Ele é o mais experiente e dá exemplo de resiliência no Vozão, voltando aos gramados apesar da idade e de uma cirurgia delicada. Na lista ainda entra uma menção honrosa. Aos 53 anos, Ditinho, ídolo da URT, o veterano deixou a aposentadoria depois de mais de uma década. Ele recebeu o chamado especial da sua equipe de coração e participou da campanha do acesso à elite do Campeonato Mineiro em 2025. Bom, por hoje é só. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Tchau!